Boa noite a todos, como é que vocês estão? E aí, gente, estamos ao vivo já no YouTube? Estamos ao vivo no Instagram? Boa noite todo mundo que está chegando aí online, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia de mais uma palestra à base de tudo. Gente, isso para mim é o que a gente tem de mais importante. Vamos todo mundo chegar aqui no auditório, sejam todos bem-vindos. Boa noite! Gente, meu traje de exercício físico, que a gente sabe o quanto que é importante, né? Hoje a gente teve um evento aqui de academia e foi tão bom. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ana Luchini. Hoje eu estou aqui como CFO do grupo do Pablo. E a gente vai ter uma palestra tão especial. Daqui a pouquinho ele e a Carol vão estar aqui no palco para poder falar sobre a base de tudo. E o que é a base de tudo, gente? A nossa família. Quem falou? Maravilhoso. A nossa família. E eu comecei a entender mais sobre isso quando eu mudei para Alphaville. Quando eu comecei a vir para cá, tem 2 anos e meio que eu pedi demissão do meu emprego e mudei para Alphaville. E durante algum tempo da minha vida, eu não dei valor para minha família. Inclusive, eu pedi separação do meu esposo, eu fiquei 2 anos separada dele, e para poder ir viver a vida sem dar a importância que a família tem, principalmente para nós mulheres. Né? Nós mulheres, nós somos a coluna da nossa casa. Nós mulheres somos guardiãs do nosso lar. Nós mulheres somos aquelas que edificamos a nossa casa. Nós mulheres, nós transformamos a nossa casa em um lar de verdade. Nós somos a alma da nossa casa. E eu, muito distante desse plano, né, que Deus me criou para ser, tive que passar pelos meus processos para hoje não ter nenhuma dúvida que a minha família é o meu primeiro ministério. Escreve aí nos comentários, a minha família é o meu primeiro ministério. Gente, sucesso profissional nenhum vale o fracasso da sua família. Nada, nenhum crescimento profissional, nenhum crescimento financeiro, nada vale a sua família ficar perdida. Porque ela é a base de tudo. Hoje eu olho várias pessoas, adultos e adultas, né, mulheres e homens, que têm problema emocional, homens e mulheres com problemas sem uma orientação moral, né, sem uma orientação espiritual, sem um caráter forjado. E na hora que a gente olha, vai pesquisar a família dessas pessoas. Vai lá na infância desses homens e mulheres, vocês vão entender que vieram a maioria de famílias disfuncionais. Ou os pais estavam separados, ou o pai não deu a atenção, a mãe não deu amor para aquela criança. Porque nós mulheres temos esse papel, né? Nós mulheres, nós orientamos espiritualmente, trazemos o espiritual para o concreto, nós temos um chamado para o alto. Vocês sabiam que a moralidade de uma sociedade é pautada pelas mulheres? Então a gente olha para a sociedade hoje e vê o quanto o mundo está imoral, porque nós mulheres nos perdemos, nós ficamos imorais. E todo ser humano é educado por uma mulher. Olha a responsabilidade. Adultos hoje que não têm esse caráter forjado, né? Adultos fracos, adultos que não têm essa orientação moral, eles vieram de mães que não souberam educar bem essas crianças. E aí se tornam esses adultos disfuncionais, tanto homens quanto mulheres. Então a gente começa a ver que tudo parte de onde? Da nossa família. Olha o quanto isso é importante. E a verdadeira religião é a família. Uma vez eu escutei o Pablo falando e isso virou uma chave, né, na minha mente. Porque na Bíblia, em Mateus, fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Quem já leu essa passagem? E aí você vai minuciar. O que significa a verdadeira religião? Os órfãos, eles não têm pai e mãe, não têm a família. As viúvas perderam o seu esposo, o provedor da sua casa, né? O líder da sua casa. E os estrangeiros estão longe das suas famílias, longe dos seus. Então, qual é a verdadeira religião, gente? É a família. É a gente cuidar daqueles que perderam a sua família. Por isso que o mundo quer tanto destruir isso.
né? Por isso que as pessoas querem, o sistema hoje, ele está sendo forjado para isso. Para enfraquecer os homens, para empoderar as mulheres. Porque se eu tiro cada um do seu papel, porque na verdade eles não querem atingir o ser humano, eles querem atingir as famílias. Quer enfraquecer um ser humano, enfraquece a família dele. Gente, é impressionante isso. Um homem, quando ele perde a sua família, o quanto ele enfraquece como ser humano. Aquela família, ela é essa base. Hoje em dia a gente vive num mundo tão distorcido, né? Num mundo tão perdido, que de coração mesmo, se a gente manter a nossa família em pé, a gente já está fazendo muita coisa. Não precisa fazer mais nada, só mantém a sua família em pé. E é fácil? Não, não é. Nós sabemos que parece que todo mundo vai contra, né, as famílias ficarem unidas. Toda a sociedade, todas as ideologias, todo o movimento, ele vem para a gente poder destruir as nossas famílias. A relativização das coisas, tudo depende. Né? Quer terminar? Termina. Tudo agora depende, tudo voltado para o seu próprio prazer. Vivemos hoje uma sociedade hedonista. Cada um vivendo do seu próprio gosto, da sua própria forma, da sua própria maneira. Então não existe mais a valorização, o modelo de família clássico, tradicional. Aquilo que sempre foi e sempre é, nós estamos perdendo esses valores. Por isso estamos tão fracos. Por isso estamos tão enfraquecidos espiritualmente. O mundo está tão perdido. As famílias estão desmoronando. Eu conversava com meu esposo esses dias, né, que a gente está cheio de projetos para o ano que vem, mas Deus está trazendo algo tão forte no meu coração, que de nada adianta você querer ajudar milhares de pessoas, de nada adianta você ter grandes projetos, se você não cuida da sua família. Escreve assim quem está online, primeiro a minha casa. Se eu não começo cuidando da minha casa, de que adianta? Quantas pessoas estão aí ajudando um monte de gente, né, falando tanta coisa, mas você olhar dentro do lar dela, da casa dela, está desmoronando. E esse é o nosso primeiro ministério. Essa é a base de tudo. E eu falo agora de maneira especial para nós mulheres. Sei que tem alguns homens aqui, mas para a gente, nós mulheres temos esse papel. Deus nos entregou um plano original das mulheres. Nós sempre tivemos o domínio do espaço privado. A casa, o lar, é nosso. Só que o mundo começou a mostrar para você que é mais importante as coisas do mundo do que as coisas da sua casa. O mundo mostrou que tem mais valor os bens materiais do que os seus, do que pessoas, do que a sua casa, o seu lar, como se a nossa casa não tivesse tanto valor mais. Valor é a minha profissão, é o meu cargo, é os bens materiais que eu tenho, é o poder, são as minhas posses. E não. Por isso que as casas ficaram abertas para o inimigo entrar. Se nós mulheres somos a guardiã da nossa casa, e eu saí da minha casa e fui para o mundo, a minha casa ficou aberta, ficou sem a guardiã. Não tem ninguém para guardar mais o meu lar, se eu sair de dentro dele. E aí o inimigo consegue entrar. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola destrói com as próprias mãos. Qual que é o papel de Deus para nós? O porquê que Deus criou nós mulheres? Para edificar, para multiplicar, para curar, para gerir, para nutrir. Nós mulheres trazemos o céu para a terra. Nós somos a revelação da face do amor de Deus. Somos uma extensão de Deus aqui. Por isso que a mulher representada na Trindade é o Espírito Santo. Se eu, mulher, me perco, se eu vou para o mundo, se eu estou mais preocupado com coisas, com profissão, do que a minha casa, eu começo a me perder e a perder o meu lar. Tem problema, Ana, a mulher trabalhar, a mulher ir buscar a profissão? Não, não tem. A gente só não pode perder o nosso coração. O seu coração precisa estar na sua casa. Aonde está o meu coração, está o meu tesouro. O que você dá valor hoje? Aonde está o seu foco, o seu olhar? Você está mais preocupado com o seu trabalho, com adquirir bens,
com viagens, com crescer ou com a sua família? E aí eu falo para nós mulheres, porque a Carol vai falar muito isso aqui, tenho certeza. O nosso papel tão importante dentro da nossa casa, um papel de educar os nossos filhos. Se hoje temos adultos disfuncionais, é porque lá na sua infância, né, não existiu essa orientação, principalmente da sua mãe. Moral. A mulher sábia, né, na Bíblia fala várias coisas da mulher virtuosa, e é lindo Provérbios 31. Mas na última linha, lá no final, ele entrega o tesouro, ele entrega a chave para nós mulheres sermos mulheres virtuosas. A mulher virtuosa é aquela que teme ao Senhor. Então, o que precisa nós mulheres? Nós precisamos de deixar de ser soberbas, egoístas, orgulhosas e buscarmos sermos simples, humildes e se render e se submeter, em primeiro lugar, a Deus. Porque o poder fez nós nos perdermos. Então nós precisamos de se render a Deus. De ter prazer em cumprir o meu dever. Quantas mulheres acham que o trabalho de casa, ele não tem valor? Quantas mulheres acham que é mais importante ela ter uma profissão bem estruturada, bem estabelecida, do que cuidar da sua própria casa? Porque nós estamos contaminadas, né? O mundo contaminou todas nós com as ideologias, com os movimentos, e fez a gente perder os valores. E fez a gente se perder daquilo que Deus nos criou para ser. Então eu posso ir trabalhar, Ana? Claro que a gente pode, eu trabalho muito. Mas o meu coração está na minha casa. Nós sempre tivemos o domínio do espaço privado. E aí as mulheres quiseram conquistar outras coisas. Tudo bem. Mas na hora de você conquistar outras coisas, guarde aquilo que sempre foi seu. Não deixe isso aberto, não deixe na mão de qualquer um. Porque o que realiza uma mulher é diferente do que realiza um homem. O que realiza uma mulher é a sua casa, é o seu lar, é a sua família, é a intimidade, é a relação. Não é a sua profissão. Vai chegar no final da sua vida. Para as mulheres que, né, se perderam da sua casa, a conta vai chegar. Gente, a conta ela chega. E as mulheres sentem, hoje eu tenho alunas que sentem um vazio, que chegaram lá na sua meia-idade e estão sozinhas. Ana, mas eu sempre me preocupei com a profissão, sempre me preocupei em trabalhar, porque me disseram que isso era o importante. Então eu não quis cuidar da minha família. E hoje o vazio que ela sente no peito, que dinheiro nenhum no mundo vai preencher. Dinheiro nenhum no mundo preenche a falta da sua família. Não adianta. Então o que eu mais desejo hoje é que homens e mulheres ocupem o seu lugar dentro da sua casa. Que eles entendam o seu verdadeiro papel, aquilo que Deus criou. Homens são provedores, protetores, líderes da sua casa. Homens são guerreiros, aqueles que se levantam para se sacrificar pela sua família. Aquele que cuida dos seus, que vão na frente, que faz o que for preciso, que conquistam novos territórios, que abram frentes, que vivem para poder proteger a sua casa e dar conforto, dar o melhor para a sua família. E mulheres, somos estas que acolhe, que nutre, que dá segurança emocional para esse homem, que traz o pedacinho do céu para dentro da sua casa. Nós transformamos a nossa casa em um lar de verdade. Esse é o nosso papel, de trazer amor, acolhimento, nutrição. Temos que ser pacientes. Por isso que é tão importante a gente buscar relacionamento com Deus. Eu sei, gente, que família não é... Eu sei que casamento não é fácil. Casamento é só para os fortes, tá? Quem aqui é casado? Só para os fortes, não são? Não é qualquer um que dá conta não, gente. De verdade. E eu sei que não é fácil. Né? Eu sei do dia a dia. Não existe casamento perfeito. Existe casamento real, de verdade. E tem uma pirâmide que, para mim, fez muita diferença. Porque eu também brigava muito com meu esposo. A gente chegou a se separar. Então, a gente passou por muitos processos para hoje estar junto. Eu estou há 20 anos casada. 20 anos com meu esposo. Eu casei, a gente ficou junto, eu tinha 19 anos.
Aí eu tenho um filho de 17, eu engravidei, a gente casou, eu casei com 21 anos, muito nova. E durante esse processo a gente ficou 2 anos separados. E depois a gente voltou e fomos passar pela restauração do nosso casamento. Então, gente, se vocês veem casamentos que têm aí 15, 20, 30 anos, acredite, eles passaram muitos processos. Eles passaram por muito perdão, por muitas renúncias, muito diálogo e principalmente muito Deus. Não existe um relacionamento hoje que perdure, saudável, se não tem Deus no meio. Porque o amor é Deus em mim. Para eu amar o meu esposo, primeiro eu preciso amar a Deus. Então, o que eu vivo muito com meu marido? Quando eu começo a brigar muito com ele, quando eu começo a ver muito defeito nele, quando ele começa a me irritar muito, quer dizer o quê? Eu me afastei de Deus. E aí eu volto de novo, porque quanto mais próximo de Deus, mais próximo do meu marido, mais eu tenho um olhar benevolente para ele, um olhar compassivo, um olhar benigno para ele. E menos eu julgo. Essa é a pirâmide do relacionamento. Aqui está o marido. O marido, ele é o cabeça. E isso é bíblico, gente. Ele é o cabeça. E muitas mulheres hoje querem competir com os homens. Querem ocupar o papel dos homens, querem ser mais poderosas do que os homens. Grande ilusão. Porque eles vão na frente, não é para a nossa punição, é para a nossa proteção. E ainda bem, gente, vocês entendessem que isso é um privilégio. É um privilégio o homem ser o cabeça, ele na frente, ele se sacrificar. Por que tantas mulheres querem ir para esse lugar e competir? Que ilusão é essa? Primeiro o marido. Aqui vem a mulher. E no meio de tudo, no centro, no topo, Deus. Ana, eu preciso restaurar meu casamento, eu preciso melhorar a minha família, eu quero ter uma família mais saudável. E nós temos aqui, né, o exemplo da família da Carol e do Pablo, que para a gente é um exemplo a ser seguido. O que eu preciso? Em primeiro lugar, Deus. Muito perdão. Aceitar o outro como ele é e não como você quer que ele seja. Porque nós temos um script. Meu marido tem que ser assim, 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 assim. Se ele não seguir o meu script, acabou, eu não o amo mais. Que tipo de amor é esse? Um amor self-service, um amor condicional, né? Um amor egoísta, um amor imaturo. Nós ainda não entendemos o que é o amor de verdade. Estamos tão distantes de entender. Amor não é sentimento. Amor é verbo, amor é ação. O verbo se tornou carne e habitou entre nós. Quer conhecer o que é o amor de verdade? Olha para a cruz. Isso é o amor. O amor se sacrificou por nós. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Isso sim é o amor. E nós ainda não sabemos o que é amar. Ainda achamos que amor é um sentimento, um frio na barriga. O amor acabou. Não acabou nada, acabou o tesão, acabou qualquer coisa. Você nem sabe o que é amar de verdade. Amar é se sacrificar. É abrir mão das tuas vontades pelo outro. É renunciar, é perdoar, é suportar o que tiver que suportar. E a gente só consegue isso com Ele. Porque o amor... Escreve aí quem está nos comentários. O amor é Deus em mim. Eu preciso dele. Então, quanto mais próximo de Deus, mais próximo da minha esposa. Quanto eu mais próximo de Deus eu estou, mais próximo eu estou do meu marido. Ui, Jesus. Então eu preciso de Deus. Porque Deus me aproxima. Ele me faz amar. Amor é decisão, amor é escolha. Então eu falei para o meu esposo, um tempo atrás, amor, eu decido ficar com você. Isso é uma escolha diária, todos os dias, é uma decisão. Isso é amar de verdade. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios, porque eles vão existir, eu decido amar.
É um movimento. Nunca esqueçam disso. Amor é um verbo. É ação. O verbo se tornou carne. Para a gente poder amadurecer o significado verdadeiro do amor. E pararmos de termos amores imaturos, egoístas e infantis. E aí você começa a ter um olhar diferente para o seu cônjuge. Você começa a aceitá-lo como ele é, com as limitações, com as fraquezas. Mesmo porque você também erra. Você também é falha. Você também peca. E aí eu começo a olhar para ele com esse olhar mais amoroso. Comecem a olhar para o seu esposo com o olhar de Jesus, para a sua esposa. Nós precisamos de cuidar daquilo que nós temos de mais valioso, é a nossa família. Gente, emprego nenhum no mundo, dinheiro nenhum no mundo, nada é mais importante do que a sua família. Que hoje, que nessa noite a gente possa trazer essa consciência real mesmo. Será que eu estou dedicando um tempo para a minha família? Onde está o meu coração? Será que a minha família realmente hoje é a minha prioridade? Aonde eu dedico a maior parte do meu tempo? Eu não tinha, na minha família, a gente não tinha o hábito de sentar à mesa. Na minha mãe, né, na minha família, com os meus pais, cada um comia num canto, cada um comia num lugar. Então a gente não tinha esse ritual. E a mesa é um lugar tão sagrado. A mesa é um símbolo da nossa casa. A mesa é lugar de registrar memórias, de celebrar a vida. É lugar de partilhar, de comunhão. Olhem agora, vocês vão olhar a partir de hoje com um olhar diferente para a mesa na casa de vocês. Essa mesa, ela tem um significado celestial dentro da minha casa. Essa mesa é um local sagrado dentro do meu lar. E nós precisamos de se sentar à mesa com a nossa família. Por isso que eu trago muita responsabilidade para nós mulheres, né? Porque isso é muito nosso papel, né? De deixar a nossa casa preparada para ser um templo de Deus. Transformar a nossa casa em um lar e o nosso lar em uma morada. Morada do Espírito Santo. Esse é o nosso papel. Porque, gente, se uma mulher está mal, a casa inteira está mal. Quem já percebeu isso? A mulher parece que ela conduz. Olha, um monte de gente levantando a mão. Ela é esse termômetro. Então, se a mulher está estressada, cansada, nervosa, parece que tudo desanda. Por isso que nós precisamos, é tão importante a nossa presença. Tão engraçado um dia o meu filho, porque como a gente trabalha muito fora, aí teve um dia que eu perguntei para o meu filho, filho, o que você sente mais falta? O que você quer que a mamãe faça para você? Aí ele falou, mãe, eu quero que você fique em casa. E é tão engraçado que um dia, eu nem estava conversando com ele, eu estava lá no meu quarto, lendo um livro. E aí eu desci e falei, filho, mamãe está aqui. Ele, eu sei. Eu não preciso estar perto dele. Eu só preciso da minha presença na minha casa. É a nossa presença que muda os ambientes, que muda a atmosfera do nosso lar. Olha o quanto é importante, mulher, o seu papel dentro da sua casa. Muito mais do que o homem. E aí o que é que o mundo fez? Colocou você aonde? Na rua. Sai da sua casa. Não, isso aí não tem importância não. O valor mesmo é as coisas que você faz. O valor da mulher não está naquilo que ela faz. Está em quem ela é. Está nos valores que ela carrega. Está o quanto ela consegue curar, nutrir, acolher. O quanto a gente consegue multiplicar. Nós somos criativas por natureza. Quando a gente entende o poder que Deus derramou sobre nós mulheres e coloca isso a serviço do mundo, tudo muda. Por isso que precisamos de nos descontaminar de tantas coisas que o mundo veio trazendo para a gente. Tanta coisa que o mundo fez a gente acreditar e que não é real. Do mesmo jeito com os homens. Porque nós mulheres, com essas revoluções, movimentos, fomos ocupando o lugar do homem.
E aí a mulher saiu da sua casa. E aí os homens que vieram depois, que foram educados por mulheres já contaminadas, também começaram a ficar fracos. Porque perderam essa orientação. Então hoje, o que é que nós temos na sociedade? Homens fracos e mulheres empoderadas. E isso faz com que as famílias desmoronem. Que é a base de tudo. Que nessa noite a gente possa entender o poder que existe na nossa família. A sua família, ela vai fazer você prosperar. Os nossos filhos são bênçãos na nossa vida. Filho, gente, é uma riqueza. Quando a gente entende, né, do que a estrutura familiar é constituída e tanto poder que existe nela, você vai começar a dar valor naquilo que realmente merece valor. Que é a nossa casa, que é o nosso lar, que é a nossa família. Nunca esqueçam desse triângulo. Existem algumas prioridades na nossa vida. Em primeiro lugar, vou anotar aqui para vocês não esquecerem. Primeiro lugar é Deus. Todo mundo está ajeitando aí, né? Tava reservado aqui na frente, né? Mas podem sentar. Podem se acomodar. Primeiro lugar é Deus. Em segundo lugar, a nossa família. Em terceiro lugar, o nosso trabalho. E depois vem parentes. Uma vez eu estava dando aula e eu falei isso aqui e minha mãe estava na aula. Aí eu falei, gente, parente, depois que você casa, parente é sua mãe, o seu pai, os seus tios, tudo é parente. Aí minha mãe falou, que isso, mãe, eu estou na rabeira da lista? Eu que te dei a vida? A sua também falou? Ela ficou impressionada, ela falou, que isso, filha? Eu que te trouxe aqui, agora eu estou ali na rabeirinha? É isso mesmo? É o valor que você dá para sua mãe? Aí eu tive que explicar, né? Falei, não, mãe, eu te amo, eu te honro tanto. E a maneira que eu tenho de te honrar é eu prosperar, é eu crescer. Por isso que o trabalho vem antes. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. O seu trabalho, o seu propósito de vida. Muitas vezes, para você cumprir o teu propósito, você vai ter que deixar os seus parentes. A minha mãe, a minha família, os meus irmãos, estão todos lá em Belo Horizonte. Então hoje eu deixei a minha parentela, mas para seguir o meu propósito, para seguir um trabalho, algo que Deus colocou no meu coração. Então, gente, depois que a gente casa, pai e mãe realmente vira parente, mas com muito amor, né? Com muito amor, com muita honra. E a maneira que nós temos de honrá-los é você crescer, é você prosperar. Nessa mesma live que eu estava falando de família, a minha mãe escreveu para mim, filha, eu tenho muito orgulho de você hoje. Continua prosperando. É dessa maneira que eu vou honrar minha mãe. Quanto mais ela vê eu crescendo, quanto mais ela vê eu ajudando pessoas, mais ela vai ter orgulho de mim. E não dá para ficar do lado dela o tempo todo. Né? Não dá para ficar o tempo todo ali, principalmente depois que a gente casa. E eu tenho muitas alunas que depois que casaram, ainda moram com a sogra, o sogro, os pais e passam muita dificuldade. Muita. Quantas alunas falam, Ana, o meu marido, ele só dá ouvidos para a mãe dele. A mãe dele está em primeiro lugar. Tudo que a mãe dele fala, ele faz. Ele é o filhinho da mamãe. E eu sempre sou a errada. Por quê? Ele não está seguindo essa ordem. A mãe dele parou aonde? Está aqui na frente da família dele. Aí vai dar errado. Sigam isso. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo, o seu cônjuge e os seus filhos. Em terceiro, o seu trabalho, o seu propósito. Depois vem os seus parentes.